Boa noite a todos. Meu nome é Fernando. No meu golpe de vista, eu espero que você não faça o que o Tupã fez com a gente aqui. Na época de eleição, sai apertando a mão de todo mundo e abraçando todo mundo e dando tapinha nas costas, né? E eu vou te perguntar se eu espero que você, com a ideia que você tem, seja eleito, que esse "se" não existe. Você não se esqueça da gente aqui da periferia. E se quem trabalha na Prudenco ou na prefeitura tem preferência das coisas. O senhor está falando de apadrinhamento. Isso é típico de cidade do século XX. Né? Sabe aquela coisa provinciana de que tem que ter o QI, que é o que indica? Isso aí é um dos últimos resquícios da época do coronelismo, né? Isso aí, quem eu conheço lá dentro que pode me ajudar? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Agora, o senhor citou 2 pontos interessantes aí. O político que só vem na época de eleição, que só sorri na época de eleição, que só aperta a mão na época de eleição. Esse político também vai virar peça de museu, porque ele vai ser reeleito 1, 2 vezes. Depois não tem mais como reeleger. Porque hoje eu tenho andado a cidade inteira e, graças a Deus, as pessoas estão muito mais atentas e muito mais sabidas de como é feita a política e não está mais caindo na conversa de marqueteiro político, não está mais caindo na conversa do jingle. Sabe o que é o jingle? O jingle é aquela musiquinha bonita que canta na televisão, que mostra o candidato dando tchauzinho assim e beijando criança. Aquilo lá já foi, século XX, virou a página. Hoje, o eleitor de 2016, ele está atento a isso, ele está esperto, ele sabe cobrar, ainda bem. Mas você não vai fazer o que ele fez, o que o Tupã fez. Tomara que não, né? Eu vou me policiar isso todos os dias. Quantos anos você tem? 36 anos. Jovem. Tá. Eu sou um coroa, eu tenho 51. Aqui tem muitas pessoas de idade, como eu sou de idade, tem muitas pessoas jovens, como tem criança. E eu falei para o Marcelo que eu ia te fazer essa pergunta. No teu governo, tu não vai deixar ninguém se aproveitar de ninguém. Aqui é assim, quem trabalha no teu governo tem preferência, regalias. Isso. Suponhamos, ela, uma suposição, está precisando de um terreno como eu tenho, eu tenho um exemplo de pessoas que ganhou terreno, que tem casa, tem tudo, e eu não sou nada. Eu sou uma pessoa humilde, trabalhador. Como eu arrumei casa para pessoas aqui morar, e a pessoa foi lá na prefeitura e falaram para a pessoa: você só vai ganhar o terreno se você casar. E muitas pessoas que não é casada, mulheres que não têm marido, ganharam terreno. Então eu espero que no seu governo, assim, não deixe acontecer isso aí, não. Perdão, seu nome mesmo eu esqueci. Fernando. Seu Fernando. É uma pergunta extremamente importante. Extremamente importante. O senhor disse aí que existem essas regalias, esses privilégios para alguns que são conhecidos lá. É exatamente isso que acontece. É exatamente. Isso incomoda, porque a meia dúzia que é favorecida acaba irritando todos os outros que não são favorecidos. E com relação ao critério de escolher quem merece ou não, eu concordo também que tem muita injustiça. Tem muita injustiça. Você quer marcar? Meu endereço, pode vir na minha casa que eu vou te mostrar um exemplo. Vamos marcar. Vou te deixar, você pode vir na minha casa a hora que você quiser. Pode marcar telefone para você ver, eu vou te mostrar pessoas por pessoas que tiveram o privilégio. E ele sabe quem que é uma pessoa aqui, que eu arrumei uma casa para ele morar. Estava pagando R$400 de um aluguel, que não tinha água, só tinha luz. E eu falei para ele: o rapaz me deu uma casa para mim tomar conta. E eu fui na casa dele e falei assim: arruma essa casa para uma pessoa. Ele falou: eu estou arrumando, a casa é sua. Eu não conheço ele. Eu falei: se ele fosse uma pessoa que não valesse nada, jamais ele entrava dentro de um carrinho velho que eu tenho para trazer ele aqui. Ele falou: a casa é sua, faça o que você quiser.
E ele foi lá, fez tudo, uma pessoa trabalhadora, ele conhece. E o Marcelo conhece, a pessoa, vizinho nosso aqui, ó. Você só vai conseguir o terreno se você casar. E eu digo, isso eu vou falar. Tá o Amaral aqui que sabe, tá? Eu vou citar o nome da pessoa, Cristina, tá? Eu vou citar o nome da pessoa. Posso falar meu apelido? Meu apelido é Rapariga. Pronto. Todo mundo me conhece, não me conhece como Fernando. Mas se você chegar, Brasil Novo, Alexandria, onde você chegar, Mato Grosso, Paraná, onde mora o Rapariga, todo mundo me conhece. Então, porque eu vivo assim, eu não sou melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Só que eu O senhor é autêntico. Pede para anotar meu endereço para você vir na minha casa. Vamos anotar. Por favor. Vamos anotar. Tá, okay. Eu agradeço a oportunidade. Parabéns pela coragem, viu? Boa noite, Fábio. Meu nome é Gislene, sou moradora do Morada do Sol. E tem uma pergunta que eu acho importante. Em questão, se o senhor chegasse a ser eleito, e a educação sobre os nossos professores que prestam concurso, infelizmente não são efetivados. As crianças têm aula, acostumam com o professor e chega no meio do ano, eles perdem o professor porque acabou o contrato. O que o senhor poderia fazer por isso? Olha, como eu disse, a educação junto com a saúde são os dois pilares que sustentam uma prefeitura. Porque é o interesse direto da maioria das pessoas. As outras pastas são importantes, claro, mas saúde e educação é inquestionável. Ainda bem que no nosso time tem professoras da rede municipal e elas são as minhas consultoras, orientadoras para os assuntos, principalmente de relacionamento. E olha, eu vou te falar, a situação entre prefeitura, pasta de educação e funcionários, servidores da SEDUC, eu não me lembro de uma situação tão agravante quanto essa, viu? Porque eu estou sentindo que esgotou toda a possibilidade de um diálogo saudável. E não tem mais isso, não tem. É quase uma unanimidade de que não existe um caminho estabelecido e um diálogo aberto. Então, a primeira coisa, eu cito sempre essa informação, Gislaine, que o governo que entrar, a primeira coisa, em todos os setores, é reestabelecer o diálogo. Reestabelecer o diálogo. Falar assim, gente, estamos do mesmo lado. Porque hoje parece estar conflitando. Está um aqui e outro vindo aqui, em choque. E não é isso. Todos queremos o bem comum. Todos somos poder público nesse sentido. Então, se você tiver um racha na prefeitura entre pastas tão importantes quanto saúde e educação e não houver diálogo, quem sofre é quem? O contribuinte. Quem sofre é o povo. As crianças. Então, um conflito interno de RH, de gestão, de falta de comunicação, ou todos os problemas que a gente sabe que existe, porque, convenhamos, é um tabu o que acontece dentro da prefeitura, entre os servidores e a prefeitura. Todo mundo tem medo de abrir isso, então acaba ficando velado, e a população, a maioria da população, não tem ideia do que acontece. Não tem ideia. Então, o momento de uma eleição é importante por causa disso. É a hora da gente realmente lavar a roupa suja. E para que o próximo governo corrija as falhas. O que não pode é prorrogar e dar continuidade ao que não funciona. Nós temos que continuar o que funciona e melhorar sempre. Agora, continuar o que está errado, aí é martírio. Aí é triste, né? Se a gente perceber que vai continuar a mesma coisa, imagina o sofrimento de quem trabalha com isso e aguenta, porque é um estresse. É um estresse. Eu tenho acesso aos servidores municipais, eles abrem, eles dialogam e falam, nós não aguentamos mais. Está uma situação desesperadora. Então, primeiro de tudo, gente, vamos sentar, calma, respira. Somos amigos, queremos a mesma coisa, o bem da cidade e o bem-estar nosso. Né? Começa assim que já é um bom início para resolver as coisas. Obrigada. Beleza. Boa noite a todos aí.
um prazer. Quem não conhece, Juca, mais conhecido aí como Juca Skitter, lá do São Bento, né? Dos eventos aí também. Um abraço aqui ao nosso presidente aí, né? Pela parceria também, sempre tá junto com nós. A pergunta minha, Fábio Sato, é o seguinte. Eu acho que não tem qualificação sem oportunidade. Muito se fala o seguinte, o jovem tem que se qualificar, sim, tem. Mas sem oportunidade, ele não vai conseguir qualificar. Porque não vamos nem pensar em crise, né? Vamos pensar o seguinte, que se ele tiver uma oportunidade, com certeza também a oportunidade gera alegria, condições, né? E aonde começa? A oportunidade seria como? Tentar, de alguma forma ou de outra, conquistar ali mais empresas em Presidente Prudente. O que adianta ter uma cidade bonita se a empresa não vem para cá, prefere ir para o Mato Grosso do Sul, assim, entendeu? Imposto, mais em conta, etc e tal, vários fatores, entendeu? Tem aquelas coisas também até a moça falou, o rapariga falou que é para um dá, para o outro não dá, entendeu? Oportunidade. Vamos lá. Tem um distrito novo industrial que está construindo na Zona Leste. Está lá. Inauguraram, tá tudo bonito, tá lá. Beleza. Eu vi várias empresas querendo se instalar lá, mas é complicado o processo, cara. É complicado. Já tem quem vai se instalar. Empresas novas, tinha oficina mecânica, tinha uma mulher que ela faz pão lá na Bíblia Nascimento, o sonho dela era expandir o negócio dela, contratar funcionário, foi lá, tentou lutar, o nome dela nem apareceu. E os que apareceram, tá lá até hoje, não tem nada, de vez em quando vai uma máquina lá, etc e tal, e mais nada. Então, eu acho que a oportunidade seria isso daí, e isso, tendo mais oportunidade, vai ter mais qualificação, principalmente para os jovens. E o que você poderia estar fazendo para Presidente Prudente referente a isso? Juca, gostei demais, porque nesse período de pré-campanha, eu tenho ido falar com todos os empreendedores de Prudente de longa data, os mais antigos, principalmente. Eu estou começando pelos mais antigos da cidade. Porque eles já passaram por vários processos, vários prefeitos e vários estágios, né? Pessoas que têm 30, 40 anos de firma em Prudente que produz aqui na cidade. A constatação que todos falam, é que Prudente é difícil você empreender porque você não tem o respaldo. Parece que é dificuldade, parece que vendem dificuldade para vender facilidade. É esse discurso que eles falam. Essa expressão, olha a expressão que eu mais escuto em Prudente de empresários industriais e comerciantes. A cidade de Prudente vende dificuldade para vender facilidade depois. Então isso é gravíssimo isso. E outra coisa, vamos separar a geração de emprego e o fomento ao crescimento comercial e industrial e setor de prestação de serviço em Prudente. São dois caminhos, Juca. Primeiro, o distrito industrial lá da Ângelo Rena está pronto. Até agora não ergueu nenhuma parede. Né? Nenhuma parede ergueu. Ok. Quem quer empreender está com dificuldade, porque existe certo favorecimento. Todo mundo sabe disso. Outra coisa. Cadê a comissão imprudente? Vamos chamar de embaixador, para todo mundo entender. O que é o embaixador? O embaixador é o representante que está lá em São Paulo captando gente, industriais, para trazer para cá. Será que a gente não é capaz de montar uma carta de fomento, de incentivo? Porque se você esperar que com ISS de 5% vai chover de gente querendo abrir empresa aqui em Prudente, não vai acontecer. Você tem que mostrar algum benefício. Seja a qualidade de vida, isso é um benefício? Lógico que é. Imagina o rapaz que está lá na Grande São Paulo, o homem empresário, a empresária, que está lá na Grande São Paulo, com medo da violência, por exemplo, e você chega lá na empresa dela e fala assim, olha, que tal se você transferir lá para minha cidade de Presidente Prudente e eu ofereço esses benefícios aqui, dentro da legalidade? Então tem que ter uma comissão em Prudente querendo trazer investidores para cá, nas capitais, nas feiras,
Tem um monte de feira no Brasil de empresas. Atrair, de repente, mais franquias para cá. Mais produção. Né? Agora, são 2 caminhos. Um é esse. A Secretaria de Desenvolvimento tem que desenvolver. Então, dentro da SEDEP, tem que ter uma comitiva, uma comissão, indo lá fora buscar. Já se chama desenvolvimento econômico para desenvolver. Tem que desenvolver. Né? Cadê? Exatamente. Então, tem que ter essa comissão para buscar lá fora. Então, está definido isso. É um ponto. O segundo é, pessoas aqui em Prudente que trabalham com isso, tem que facilitar, tem que fomentar que essas empresas... como chama o exemplo da moça do pão lá? A Dona Maria, Dona Aparecida. Dona Aparecida. Ela fabrica pães. Ela faz pães para vender. Abriu um lugar, um negócio pequeno, mas expandiu tanto que ela queria um espaço uma cozinha industrial, um Isso. barracão. Ela queria empreender aqui. Foi embora. Exatamente. Já foi embora. Nós estamos perdendo para regente, né? A gente está perdendo para regente. Será que é mérito de regente ou a gente está dormindo no ponto? As duas coisas, né? Porque se eles foram para lá, a prefeitura de Regente ofereceu benefícios. E nós vendemos dificuldade. Então, as poucas indústrias que estão em Prudente, dá para contar nos dedos. As indústrias que estão em Prudente, sabe quem está fazendo a indústria em Prudente? É aquele que é apaixonado pela cidade, que não vai mudar daqui por questão familiar e tudo mais. Agora, a nossa veia industrial, faz 30 anos que eu escuto isso. Prudente tem que ter indústria, Prudente tem que ter indústria. Eu acho que tem que colocar pessoas capacitadas que queiram fomentar isso. Porque eu não vejo outra maneira. Eu não vejo outra maneira. Estamos todos falhando nisso. Fábio Sato, vou falar aqui em nome de toda a Zona Norte, mais em especial o João Domingos Neto, que esteve visitando o João Domingos Neto. Lá nós temos um excelente espaço físico, que supostamente seria um posto de saúde, já está até pintado ele, agora estão dizendo que estão ampliando mesmo, com uma pequena sala, certo? Você saberia que o João Domingos Neto teria ali, eu acho, quase 10 mil habitantes, e que muitas pessoas lá, idosas, gestantes, crianças, que precisam com caráter de urgência um atendimento com uma pressão alta, uma febre, eles precisam estar utilizando o serviço de 192. Mas falando também que eu estive hoje em Ameliópolis, e o serviço de ambulância de lá foi retirado de lá há mais de 3 anos. E lá nós sabemos que Ameliópolis e Eneida é bairro de dormitórios, porque lá os trabalhadores que estão trabalhando só fica lá gestante e idosos. E muitas pessoas que estão passando mal têm que ligar para 192 para poder deslocar uma ambulância de Eneida, se ela não tiver, ou de Floresta. E a distância é longa, e isso aí pode uma vida ser perdida. Eu quero ver se você, como prefeito, retorna essa ambulância para o distrito de Ameliópolis. Ameliópolis. Da Praça 9 de Julho até Ameliópolis são 50 quilômetros. 50. Alô, prefeitura, Ameliópolis também é Prudente, né? Pertence ao município de Prudente. Porque às vezes dá a impressão que deixa pra lá. Ali tá distante. Ameliópolis tá tão longe do centro e tirou a ambulância de lá faz 3 anos. Eu escutei essa reclamação diversas vezes também. Eu escutei. Qual que é o resultado? Qual que é a solução? Colocar a ambulância lá. Certo? Simples assim. Simples assim. Agora, com relação ao João Domingos Neto, vamos partir de um ponto. Eu conversei com várias pessoas que moram lá. Todos estão felizes e contentes que estão com a sua casinha. Ótimo. Ponto. Agora, todos estão preocupadíssimos com o deslocamento. Tem criança que mora lá que está estudando no Jardim Santana. Tem criança que mora no João Domingos e está sendo deslocada para outras escolas muito distantes. Tem que pegar 2 ônibus para chegar na escola. Ainda chega atrasado. Tem que pegar 2 ônibus. Né? Porque, primeiro, o João Domingos só leva até a praça. Né? Não leva nem outro lugar. Então, vamos falar de planejamento? Vamos falar isso incansavelmente para ver se a gente não erra mais nisso. Inauguramos um bairro de 10 mil habitantes que não tem posto de saúde, que não tem escola municipal. Precisa explicar mais alguma coisa? Precisa? Acho que não, né? Faltou planejamento? Faltou.
E agora correndo atrás do prejuízo. Agora, depois que inaugurou, está fazendo o acesso. Depois que inaugurou o bairro inteiro, está fazendo a escola. E agora que vai fazer o posto de saúde, que vai funcionar o posto de saúde. Por quê? Será que se fosse um condomínio de luxo seria isso também? Ok? Fábio, tudo bem? É a professora Samanta. A nossa luta dos professores, que é a União dos Professores de Presidente Prudente, é um grupo que se formou e foi crescendo, vem de uma indignação. Hoje nós temos uma porcentagem de professoras que estão trabalhando na rede sem carteira assinada, sem recolhimento no INSS. Ela é prestadora de serviço, ela não é professora. Como uma administração pública trata esse profissional dessa maneira, com esse descaso, sendo que a Constituição, que é uma das maiores, a maior lei, né, ela diz que todo trabalhador tem que ter sua carteira assinada. Todo trabalhador tem que ter o seu recolhimento equivalente à sua categoria. E como uma administração pública contrata um professor com uma lei que ela criou sem esse direito fundamental? E o que isso ocorre? Não só para o professor que trabalha preocupado, desmotivado, porque ele nem professor ele é legalmente, ele não está recolhendo como professor. Esse professor, por essa lei que existe hoje em Presidente Prudente, ele pode trabalhar 12 meses e prorrogar o seu contrato por mais 12 meses. Esse professor fica na sala de aula um período muito curto. Ele não consegue trabalhar com o seu aluno, o pedagógico, o emocional, de uma maneira concluída. Ele sai da sala, vem um novo professor que vai começar todo esse trabalho novamente. Onde está a nossa Secretaria de Educação que não vê esse prejuízo para a criança? E essa lei que hoje é utilizada em Presidente Prudente, segundo estudos que o nosso movimento fez, e no Brasil inteiro, entrando em contato com várias pessoas que estudam a educação, é uma lei que a maioria das administração pública está abolindo, porque ela só traz prejuízo para o professor, para o aluno, para a comunidade, porque sofre professor, criança e pais. O que é que nós vamos mudar? Nós precisamos mudar, nós precisamos de alguém que seja humano e que entenda que nós estamos lidando com crianças. Nós estamos construindo pessoas. E como é que nós vamos construir pessoas se você fala para o teu aluno, a professora não recolhe como professora, eu sou prestadora de serviço. O que é a administração do SATO? Se possivelmente, e a gente gostaria de uma mudança em Presidente Prudente, pensa nesse assunto. A situação da educação imprudente está tão crítica que precisa de uma reconstrução. A SEDUC precisa ser desmontada e montada de novo com pessoas que queiram fazer a educação digna e prudente. A Secretaria de Educação Imprudente precisa ser desmontada. Troca. Não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. Porque os relatos são esses. São mais de 2.000 funcionários municipais da Secretaria de Educação. Se fizer uma pesquisa hoje, a porcentagem de insatisfação deve estar extremamente alto. Então, só não tem promessa e não tem cuidados paliativos. Não tem. A Secretaria de Educação tem que fechar as portas em Prudente, passar por uma auditoria e reabrir com uma cara nova. Só assim vai resolver esse problema. Não tem remendo.